Amém. Agradecemos, Senhor, pelos louvores, pelo coar do Senhor, pelas palavras que saíram nessa noite. Deus, Senhor Todo-Poderoso, nesse momento, Deus, amado, nós pedimos, Senhor, que Deus está conosco através da palavra, Senhor, que será ministrado através dos servos, Senhor. Deus, amado, use ele, Senhor, como autoridade, Deus, amado, na palavra, Senhor. Deus, amado, Senhor, Deus, amado, para conosco, em nome de Senhor Jesus, amado, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Deus, em Jesus, amém, meu Pai do Senhor, conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, e salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, glória a Deus, aleluia. Capítulo 10. Santo é o nosso Deus. As horas já estavam bastante avançadas. Aleluia, vamos meditar nessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o que é uma pessoa grata a Deus. Glória a Deus. Qual é a atitude de uma pessoa que recebe algo de Deus e é grata a Ele? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 10, verso do 38 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Estava meditando numa palavra aqui. Aleluia. Na hora que a minha esposa estava falando sobre, aleluia, a mulher que ungiu, né, os pés de Jesus e secou com o cabelo, louvado seja o nosso Deus. Me veio essa passagem que também, aleluia, se encaixa no que eu estava meditando hoje, aleluia, para trazer aqui a pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, está escrito assim, o título, subtítulo diz Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Quem é, irmãos, essa Maria? Oh, aleluia a Deus. Né? A atitude de Maria aqui, aleluia, me chama muita atenção. Maria tinha um motivo tremendo para ela ser assim. Glória a Deus. Aleluia, para ela ter esse carinho tremendo por Jesus, né? Aleluia. Nós vemos, irmãos, aqui quando lemos essa passagem, que tem dois tipos de pessoas, né, no Evangelho. Aleluia. Tem aquele que apenas recebe Jesus, né? Aleluia. Que apenas recebe Jesus em sua casa, aceita Ele e entra lá. Aleluia. E tem aquele que recebe, aleluia, e dá atenção. Aleluia. Aleluia. Tem aquele que apenas recebe, aleluia, a presença de Jesus na casa dele. E tem aquele que recebe Jesus, aleluia, e quer ficar perto dele, quer dar atenção para ele, quer fazer sala para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ou seja, ele quer ter comunhão, ele não se conforma só em receber Jesus. Aleluia, ele quer ter comunhão.
Louvado seja o nosso Deus. Nós vemos aqui que Jesus entrou. Quem recebeu Jesus? Foi Marta. Mas ela recebeu Jesus e falou: "Ai, Jesus, fica aí na sala, porque agora eu tenho que lavar a panela, tenho que fazer comida." Aleluia! Aí Maria aqui, aleluia, agora vê Jesus chegar, ela vai e assenta aos pés de Jesus, aleluia. Essa mulher aqui me chama muita atenção, aleluia. As duas vezes que ela se aproximou de Jesus, que está revelado na Bíblia, ela veio com atitude de humildade, de se humilhar, de se submeter, aleluia, de se, aleluia, entregar a Jesus Cristo. Aleluia. Sabe quem é essa mulher aqui, essa Maria? É a mesma mulher que a minha esposa deu. Aleluia. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com aquele unguento, aleluia, e secou com o cabelo. Aleluia. E outra passagem diz que, aleluia, aquele momento que Jesus, aleluia, perdoou Maria, ela não somente recebeu o perdão dos pecados, mas ela também foi liberta de 7 demônios. Aleluia! Ela era chamada de pecadora justamente porque ela era possessa por espíritos imundos. Aleluia! Nela habitava espírito de prostituição, demônios imorais, aleluia, que habitava nela e levava ela a ser essa mulher maligna que ela era. Aleluia! A ponto de levar o apelido de pecadora. Louvado seja o nosso Deus. Mas quando ela ouviu que Jesus estava na casa daquele fariseu chamado Simão, ela entrou, aleluia, ela entrou e ela já foi preparada, aleluia, ela foi com um vaso de alabastro cheio de unguento perfumado para, aleluia, ungir os pés de Jesus. Por que os pés, irmãos? Ato de reverência, como já foi falado, ato de humilhação, aleluia. Ela foi diferente de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus de cima para baixo. Jesus disse: "Desce, Zaqueu, desce", aleluia. Ninguém vê Deus de cima, porque acima de Deus não tem ninguém. Para ver Deus tem que descer, aleluia. Nós temos que olhar para cima, como está escrito: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" Aleluia. O socorro não vem do monte, mas vem do Senhor dos exércitos que está no céu. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E Maria, ela, aleluia, recebeu esse perdão, né? Aleluia. Enquanto o fariseu, aleluia, murmurava, dizendo: se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, que está fazendo tudo isso, tocando nos pés dele, ungindo, secando com o cabelo, se ele soubesse quem é ela, Jesus sabia muito bem. Jesus sabia muito bem. Aleluia. Acontece que aquele momento, aleluia, foi o ato que Jesus espera de todo ser humano. Aleluia. É a pessoa se humilhar e se aproximar dele com reverência, com respeito, aleluia, com humildade, aleluia. E ele não rejeita um coração aquebrantado. E diz que enquanto ela passava o óleo, aleluia, o unguento, aleluia, no pé de Jesus, ela chorava, as lágrimas caíam, aleluia, e Jesus vendo tudo aquilo. Aí o salmista Davi diz que ao coração quebrantado Deus não rejeita, não despreza, aleluia. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é um coração aquebrantado. Aleluia. Simão não deu água para lavar os pés de Jesus, né? Aleluia. Aquela mulher regou com as lágrimas, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Aleluia. Simão não ungiu a cabeça de Jesus, aleluia. Aquela mulher ungiu com o melhor perfume, o mais caro da época, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O
aquilo que às vezes é valoroso para você aqui na terra. Nós temos que nos desapegar daquilo que é daqui para nos, aleluia, dedicar e buscar o que é do céu. Aquela mulher abriu mão do unguento para receber o perdão, abriu mão do unguento para se aproximar de Jesus, abriu mão do unguento para alcançar a misericórdia do Senhor. Aleluia! E ela obteve a vitória. Aleluia! Os pecados dela foram perdoados. Ela foi elogiada por Jesus Cristo. Aleluia! E foi liberta de 7 demônios. Agora a vida de Maria muda. Maria é transformada. Aleluia! Agora a pecadora passa agora a ser vista com outros olhos. Aleluia! Não mais como a pecadora, mas como a seguidora de Jesus Cristo. Aleluia! Ela agora não anda mais na prostituição. Ela agora não é mais uma mulher imoral. Ela agora passa a ser uma mulher santa. Ela agora passa a andar com Jesus Cristo, ouvir Jesus, ver Jesus operar. Ela agora passa a ter comunhão com Jesus e com os discípulos. Glória a Deus! Aleluia! E a casa dela agora se torna uma hospedagem de Jesus. Aleluia! Toda vez que Jesus ia em Betânia, ele ia para a casa de Maria. Toda vez que Jesus ia para aquele local, para aquela aldeia, ele ia para a casa de Maria. Jesus se tornou amigo de Maria, de Marta e de Lázaro, o irmão dela. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria pegou um amor tão grande por Jesus. É isso aqui que significa: aquele a quem mais é perdoado, mais ama. Aleluia! Quanto maior é o meu pecado perdoado, mais gratidão e amor por Deus eu vou ter. Porque só eu é quem sei o pecado que Ele me perdoou. Só eu é quem sei o quanto Ele me amou. Aleluia! E tirando de mim toda a maldição. Maria pensava isso. Aleluia! Ele me amou. Aleluia! Enquanto os fariseus me odiavam, Ele me abraçou enquanto todos me rejeitavam. Ele me salvou enquanto muitos me condenavam. Ele me santificou enquanto muitos me tinham como pecadora. Aleluia! E por isso Maria teve um amor muito grande por Jesus. Isso é gratidão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ela era grata a Jesus. Aleluia! E dessa feita aqui agora Jesus chega. Aleluia! Aleluia! Eu falei que essa Maria é a mesma pecadora que foi perdoada. Está em João. Abre aí. Evangelho de João, capítulo 12. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Veja aí que é a mesma Maria. É a mesma mulher. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É a mesma mulher. Olha por que Maria tinha esse zelo. Aleluia! Em ouvir Jesus. Ela tinha esse prazer em estar perto de Jesus e aprender com Ele. Aleluia! João 12, verso 3. Aleluia! Leia aí, que achar. Então Maria, tomando um arráquel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia! Ela perfumou o pé de Jesus, a cabeça de Jesus, e o perfume alastrou na casa toda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós vemos que por que Maria tinha esse zelo, esse amor, esse prazer de estar perto de Jesus e ouvir Ele. Aleluia! Ela se sentia bem perto de Jesus. Ela se sentia bem ouvindo Jesus. Aleluia, diferente de muitos, né? Aleluia, inclusive os fariseus, que se sentiam
sentia mal ao ouvir Jesus Cristo. Enquanto isso, Maria tinha prazer em ouvir Jesus falar, em ouvir Jesus ensinar, em aprender com Jesus. Aleluia! Enquanto Marta estava toda atrás de panela, mexendo com comida, preocupada com as coisas da terra, preocupada em alimentar Jesus. Aleluia! Maria estava se alimentando de Jesus Cristo. Maria estava comendo a comida do céu. Aleluia! Enquanto Marta estava preocupada com o estômago, Maria estava alimentando a alma. Aleluia! Isso tem que ser a nossa atitude. Aleluia! Pensar na nossa alma em primeiro lugar. Pensar em nossa vida com Deus em primeiro lugar. Pensar em nosso compromisso com Deus em primeiro lugar. Pensar que o céu é acima de tudo melhor e mais importante para nós. Glória a Deus, Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia! E Marta, naquela correria toda, né? E vendo Maria lá sentada, e Jesus falando e Maria lá sentada ouvindo, aquilo incomodou Marta, né? Tem até um corinho que as crianças cantam, né? Aleluia! E tem um que fala, aleluia, fazendo o papel de Marta, e ela começa a gritar: Maria, sua preguiçosa, vai me ajudar. Aleluia! Marta, incomodada com aquilo, vai até Jesus e diz: Mestre, ô Senhor, você não vê que a minha irmã está aí sentada e eu estou aqui cuidando de tudo, aleluia, e ela não vem me ajudar? Pede para ela vir me ajudar. Marta achou que Jesus ia dizer: Maria, ajuda a sua irmã, Maria, né? Glória a Deus. Vai lá, Maria, ajudar a sua irmã. Aleluia. Jesus, irmãos, aleluia, ele nunca deu motivo, nunca deu ousadia para o ser humano se preocupar com coisa da terra acima do céu. Verdade. Ele nunca fez isso. Aleluia. Então Marta achou que Jesus ia dizer: Maria, levante e vai ajudar sua irmã. Não, a palavra diz que Jesus chamou a atenção, foi de Marta, e disse: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só, Marta, é suficiente, é o bastante, é o que importa. E Maria escolheu essa coisa importante, a boa parte Maria escolheu, e não vai ser tirada. Jesus estava dizendo: eu não vou mandar Maria te ajudar, porque Maria está fazendo o que é certo, ela está aprendendo, ela está alimentando a alma, ela está preocupada com o céu, porque quem ouve Jesus recebe vida. aleluia, glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E aí agora nos fala mais qual foi a reação de Marta, né? Aleluia! Mas o que deixa claro é que Jesus repreendeu ela. Aleluia, Deus. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, aleluia, que tentam, eu já vou até falar aqui sobre isso. Quantas pessoas que tentam, aleluia, nos tirar, aleluia, do foco. Tenta nos fazer ser relaxados igual eles. Tenta nos tornar, aleluia, pessoas, aleluia, sem reverência, sem respeito, sem temor igual eles. Aleluia! Quantas pessoas que tentam, meus irmãos, aleluia, nos fazer semelhante a eles, aleluia, sem compromisso com Deus. Aleluia, Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Tem uns que até chegam a dizer: aleluia, ai, irmão, a vida não é só igreja, não é só evangelho. Aleluia! Não, o evangelho é a vida. Aleluia! A vida não é só o evangelho, o evangelho é a vida. Aleluia! A igreja é o lugar de quem está vivo. Aleluia! Quem está vivo troca tudo para estar na igreja reunido. Quem está vivo na presença de Deus, aleluia, esquece de si mesmo, mas nunca esquece de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí os irmãos entenderam por que Maria tinha esse carinho com Jesus? Né? Imagina você, quem era você antes de Jesus?
Antes de Jesus entrar na sua vida. É, Deus, aleluia. Imagina aí. Aleluia. Glória. E agora pensa, a sua reação é igual a de Marta, Maria? Ou é igual a de Marta? Marta recebeu Jesus em casa, mas não se importou depois. Fica aí, Jesus, porque agora eu tenho um monte de louça para lavar. Depois que eu terminar, eu venho aí na sala. Maria falou isso, louça, fica para lá. Eu quero ficar com Jesus. Aleluia! Depois que Jesus for, aleluia, aí eu vou lavar a louça. Ou seja, depois que eu ouvir Jesus, que eu adorar Jesus, glorificar Jesus, fazer a vontade de Jesus, servir a Jesus, falar de Jesus, aí eu vou fazer os meus afazeres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é mais importante, irmão. Entenda isso. Jesus é mais importante do que a sua casa. Jesus é mais importante do que o seu estômago. Jesus é mais importante do que as suas panelas. Jesus é mais importante do que o seu trabalho. Jesus é mais importante do que você. Aleluia! Jesus é a melhor visita que nós temos na nossa casa e Ele merece a nossa atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E aqui isso me chama muita atenção. Aleluia! Que Marta ela se dirigiu a Jesus achando que Jesus ia dizer, está errado. Maria fica aqui e Marta se matando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Jesus foi contra Marta. Jesus disse, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aleluia! Para Marta Jesus disse, é necessário somente uma coisa. Para um jovem rico Jesus disse, está faltando alguma coisa. Aleluia! Está faltando, aleluia, jovem rico, uma coisa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Marta estava faltando, aleluia, atenção para Jesus. Estava faltando prazer em estar perto de Jesus. Para Marta estava faltando a alegria de aprender com Jesus e ouvir Jesus. Aleluia! Para o jovem rico estava faltando o amor. Estava faltando, aleluia, a caridade. Estava faltando a compaixão pelos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Pelos pobres. Aleluia! Conhecia toda a palavra. Aleluia! Mas não praticava os mandamentos. Aleluia! Maria, aleluia, tinha o prazer de aprender, e tinha prazer de estar perto de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E ela aqui, aleluia, Maria é uma prova viva, aleluia, da pessoa que recebe realmente, aleluia, algo grande de Deus, aleluia, a pessoa grata, agradecida, aleluia. Maria, ela tinha essa gratidão. Eu sei o que Ele fez por mim. Se não fosse Ele, até hoje eu ainda seria chamada de pecadora, aleluia. Se não fosse Ele, até hoje eu ainda estava oprimida por aqueles demônios. Isso passava na mente de Maria. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E Jesus disse também aí mesmo, aleluia, em João, aleluia, quando alguém disse, a palavra diz que foi Judas Iscariote, disse, olha, para que tanto desperdício de perfume? Esse perfume caro poderia vender por 300 denários ao dinheiro, aleluia, e poderia dar aos pobres, aleluia. Aí mais na frente você vai ler e diz que Judas não estava preocupado com o pobre, coisa nenhuma, é que ele era ladrão, ele estava interessado que vendesse o perfume para ele tirar parte, porque ele já tinha esse costume de roubar a bolsa, aleluia, aleluia. Ladrão está sempre preocupado com dinheiro, irmão. Aleluia, gente ganancioso, avarento, está sempre preocupado com coisas materiais, com dinheiro, com lucro, aleluia, e não tem prazer em ver Jesus ser glorificado. Aleluia. A Bíblia diz que Judas falou isso.
Não porque ele estava interessado com os pobres ou preocupado com ele, mas é porque ele era ladrão, né? Aleluia! Ele era ladrão. E ele tirava parte das ofertas que eram colocadas na bolsa. Ele tirava parte. Ou seja, ele roubava. Era mau caráter, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aqui nós vemos duas atitudes, né? Negativas que Jesus reprovou. A de Marta preocupada com cozinha, com panela, com comida, né? Aleluia, com o estômago, com a barriga. Maria preocupada com o reino do céu, com a palavra, com a voz de Jesus, com a atenção, com a presença de Jesus, com a comunhão com Cristo. Aleluia, depois nós vamos ver Judas com o mesmo pensamento diferente. Aleluia, Judas preocupado com o dinheiro, preocupado, meus irmãos, aleluia, com o lucro, com o valor do dinheiro. Ele chegou até a fazer a conta do valor do perfume. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, que a nossa mentalidade seja igual a de Maria, depois de convertida. Que o nosso pensamento seja igual ao de Maria. Aleluia, ter prazer em estar perto de Jesus, ouvir Jesus, ter paciência para ouvir Jesus falar. Aprender com Jesus. Aleluia, ser grato a Ele pelo que Ele fez na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa mesma atitude, não a de Marta, mas sim a de Maria. Louvado seja o nosso Deus, porque nós temos que ficar com quem Jesus apoiou. Nós temos que ficar com quem Jesus reprovou. Nós temos que ficar do lado de quem Jesus apoia. Nós temos que permanecer, aleluia, seguindo o exemplo de quem é aprovado por Jesus. Jesus reprovou a atitude de Marta e aprovou a atitude de Maria. Nós vamos seguir o exemplo de quem? De Marta ou de Maria? De Judas ou de Maria também? Aleluia! Dois exemplos que uma mulher só deu, tremendo, né? Aleluia! Que aquele que seguir se dará bem com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quem seguir esses dois exemplos de Maria, aleluia, se dará bem com Jesus. Jesus aceita, Jesus abraça, Jesus apoia, Jesus ajuda, Jesus sustenta, Jesus fortalece, aleluia, e além do mais, Ele estará sempre na sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus veio, aleluia, buscar e salvar os que estavam perdidos. Maria era uma perdida, e Jesus veio e achou ela. Aleluia. Jesus veio e buscou Maria, né? Aleluia, e trouxe para o seu lado, para o seu reino. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E essa mulher se tornou uma mulher tão exemplar, aleluia, seguindo o exemplo de Cristo, juntamente com os demais discípulos, aleluia, que ela foi uma mulher de um bom testemunho, de bom exemplo, a ponto do diabo usar os padres e os papas, né, para fazer o povo adorar ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, bem-aventurado é aquele que não adorar Maria, mas seguiu o exemplo dela, adorando a Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Essa mulher aqui, aleluia, deu dois exemplos tremendos, aleluia, para nós cristãos, aleluia. E lá em Lucas 19:10, Jesus disse que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, né? E Maria foi uma delas, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aí nós vamos ver, aleluia, que em Marcos 2:17, Jesus veio para os pecadores. Maria era uma, e Jesus veio para ela, assim como Ele veio para mim e veio para você. Aleluia. Só que, aleluia, Jesus, aleluia, Ele veio para os pecadores, né? Aleluia. Mas Ele
ele vai voltar para buscar todos aqueles que foram libertos do pecado, assim como Maria, né? Aleluia! Ele veio chamar os pecadores, veio para os pecadores, aleluia! Mas no dia que ele vier arrebatar a igreja, que ele vir buscar os salvos, ele vai levar somente aqueles que foram libertos do pecado. Aleluia! Marcos 2,17. Aleluia! Também diz na palavra, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, ele virá. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Ele veio, aleluia, para os doentes, né? Aleluia, para os doentes, os enfermos espirituais, os doentes espirituais e físicos também. Aleluia! Mas ele virá buscar todos aqueles, aleluia, que foram sarados pelas suas pisaduras. Somente aquele que aceitou o sacrifício dele, que crê no sacrifício dele, que aceita ele como Salvador, que recebe ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aceita ele como aquele que veio para libertar o homem do pecado e santificar a alma desse homem. Somente essas pessoas Jesus levará para o céu. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para os pecadores, mas ele virá buscar aqueles, aleluia, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que abraçaram, aleluia, que abandonaram o pecado, aleluia, e servem somente a ele em santidade, né? Aleluia. Ele veio para os pecadores, mas ele só vai levar para o céu aqueles que deixou o pecado, né? Aleluia, para servir a ele em santidade. Aleluia. Ele veio para os doentes e vai levar para o céu só os que foram sarados, que aceitou a cura do pecado, que aceitou o remédio para o pecado. Aleluia, que aceitou a graça dele, que aceitou, aleluia, o sacrifício dele como, aleluia, meio para a purificação e justificação da sua alma. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Lucas 5, verso 31 e 32 diz que Jesus veio para os doentes, mas ele, aleluia, nós sabemos que ele só vai levar os que foram sarados, né? Que foram curados da ferida do pecado, da chaga do pecado, da peçonha do pecado, que foram limpos da imundícia do pecado. Aleluia, que lá em Isaías capítulo 1 chama de peçonha, né? Aleluia. Jesus Cristo veio chamar os pecadores para o arrependimento. Ou seja, nós estamos no tempo de nós cumprir essa missão, porque Jesus veio, pregou esse evangelho, arrependei-vos, e mandou os discípulos, aleluia, que representavam a igreja em geral, dizendo: vai, aleluia, e pregue o evangelho, dizendo a todos: arrependei-vos, para que sejam perdoados os seus pecados. Jesus veio chamar os pecadores para o arrependimento. Aleluia. Marcos 2,17. Mas ele levará somente para o céu aqueles que se arrependeram dos pecados cometidos, aleluia, confessando e deixando esses pecados para alcançar a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Somente os que confessaram e deixaram vai subir para o céu. Aleluia. Alcançarão a misericórdia de Deus para a salvação. Aleluia. Jesus, em Gálatas 3,13, Jesus Cristo veio para morrer pelos pecadores, né? Aleluia. Mas aleluia, mas ele só vai levar para o céu aquele, aleluia, que estiverem
pecado, Glória. morto. Aleluia. Gálatas 3,13. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Jesus veio morrer pelos pecadores, por mim e por você. Mas Ele só vai levar para o céu aqueles que servem, aleluia, que estiverem mortos para o mundo e para o pecado. Aqueles que estiverem desligados do mundo, que tiver, aleluia, que quebrar aliança com o mundo, né? Aleluia, que abandonou os seus pecados, os vícios, os maus costumes, que abandonou a mentira, que abandonou o erro, o engano, que abandonou a prostituição, que abandonou o adultério, que abandonou os vícios das drogas, do alcoolismo, que abandonou a idolatria, a feitiçaria, para servir a Jesus Cristo em santidade. Somente essas pessoas herdarão o reino do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja E Maria foi uma contemplada dessa forma. Ela foi uma dessas pessoas Glória a Deus. que abandonou os seus pecados, que abandonou os seus maus costumes, que abandonou, aleluia, toda a imoralidade e se tornou uma mulher santa, Glória a Deus. se tornou uma mulher serva, se tornou uma serva obediente, se tornou uma mulher, aleluia, amiga, companheira, aleluia, e seguidora fiel de Jesus Cristo, o grande libertador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos seguir esse exemplo de Maria, né? Nos humilhar na presença de Deus, nos apresentar a Ele com reverência, aleluia, e sermos agradecidos pelo que Ele nos fez. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos, aleluia, orar ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Agradecendo a Ele. Aleluia. Por essa palavra. Aleluia. Por tudo que Ele falou conosco. Pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Aleluia. Porque estar na presença de Deus é uma bênção, né? É uma vitória. Aleluia. Estar na presença de Deus, irmão, aleluia, é a melhor coisa da nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós vemos por aí pessoas que não têm mais comunhão com Deus. Aí eles procuram, aleluia, demonstrar uma comunhão falsa, né? Aleluia, não tem prazer em ter comunhão, aleluia, com Deus, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, se reunindo para glorificar o Senhor e servir a Ele com alegria. Aí eles querem, aleluia, demonstrar essa comunhão, aleluia, reunindo para comer em restaurante, para fazer festas, né? Mas o melhor momento da nossa vida é quando nós estamos reunidos na presença de Deus, adorando a Ele, ouvindo Ele e aprendendo com Ele. Esse é o melhor momento da nossa vida. Aleluia. Vamos orar com o evangelista Antônio. Aleluia. Finalizando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Fiquem com essa palavra no coração. Aleluia. E vamos seguir o exemplo de Maria. Aleluia. Sempre está disposto a ouvir Jesus e aprender com Ele. Amém? Aleluia. Irmãos, glórias a Deus. Deus fiel. Deus seja Deus louvado poderoso. por essa palavra, né? Santo é o nome do Senhor. Colocar a Nós te palavra, glorificamos, aplicar na nossa vida, né? No nome de Louvado Jesus. seja o nome santo do Senhor. Deus Nós poderoso. venhamos pegar a Aleluia. melhor parte como Maria pegou, né? Aleluia. Depois dar aos pés do Senhor, né? Deus verdadeiramente, né? Acontece no meio do povo de Deus, né? Toda vez Aleluia. coloca as coisas secundárias em primeiro lugar, né? Aleluia. Às vezes é um passeio, visitar um parente, em vez de a gente fazer a vontade de Aleluia. Deus, né? E acaba isso não agradando a Aleluia. Deus. O que agrada a Deus é aquele que Santo é o Senhor. pega a obra do Senhor como compromisso, né? Quando Aleluia. você pega uma coisa como compromisso é compromisso.
Quando a pessoa convidar você para qualquer coisa, não, eu já tenho um compromisso. Eu não posso quebrar o compromisso. E assim Deus se agrada. Né? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus Fazer algo do Senhor é compromisso. Glória a Deus, eu tenho um compromisso com Ele, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Deus fiel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus santo, Senhor, essa palavra, Senhor, Deus amado, foi entregada nessa noite, Senhor. Que ela venha, Senhor, como uma aplicação. Meu Pai, como uma instrução para a nossa alma nessa noite. Obrigado, meu Deus querido, Louvado seja o nome santo por do esse Senhor, momento, e ela venha, Deus amado, como uma aplicação para estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Deus amado, Deus santo, Pai amado, Atendido, Senhor, meu Deus, de ti, através da tua palavra, Senhor. Deus poderoso, Deus amado, Deus abençoando, Senhor, Deus, uma canção aqui, meu Pai, apenas a ti, que teve Maria na tua presença, meu Deus. Deus, meu Pai, se prazer em ouvir os teus conselhos, em ouvir, meu Pai, os teus ensinamentos, em ouvir as tuas instruções, em ouvir a tua palavra, meu Deus. Deus, Pai amado, Poderoso, Deus fiel, verdadeiro, faça a tua situação, Pai, agir como Maria, cumprindo, meu Pai, a tua palavra, dita, meu Deus, em Mateus 6, verso 33, que diz, buscai primeiro Deus, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus poderoso e soberano, nos ajuda, meu Pai, apenas atitudes para isso, Senhor, e nos aproximar de ti, sempre com reverência, com temor, meu Pai, e com nosso coração levantado na tua presença, meu Deus. Deus poderoso e soberano, abençoa os meus irmãos, abençoa o meu amor, a minha sonha, a minha grande esposa, a minha filha Mirella. Deus poderoso, visita o meu filho no trabalho dele, os colegas dele, Pai, e dá depois do treinamento. Deus poderoso, guarda, Senhor, os nossos ouvintes, abençoa cada um deles, meu Pai. Dá, Senhor, a paz, a alegria, a libertação e a cura, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, meu Deus, para o teu amor, para a tua glória, meu Pai querido. Eu peço, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, continua, meu Pai, nos guiando na tua vontade. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós ouvimos uma palavra no ouvido, Amém. é verdade? Mas nós vamos colocar ela em prática ou não? O Senhor me fez lembrar de novo a visão que Ele me deu quando eu estava lá em cima do altar na igreja lá. Aleluia. Né? Eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça, o Senhor, por isso que eu amo o Espírito Santo, porque Ele nos dá visão. Muitos ouvem a palavra como uma canção, entra no ouvido, mas logo sai uma palavra do Senhor, não é para ser assim. A palavra do Senhor, ela é para ser ouvida e aplicada. Aleluia. Louvado seja, não adianta de nada nós estar aqui, ouvir a palavra do Senhor e não colocar na nossa presença no nosso tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Outra visão que o Senhor me deu, né? Que naquele dia que eu fiquei tímido, eu me intimidei de ter entregado aquilo que o Senhor mandou falar, e eu me intimidei. O Senhor não se agrada que a gente fique humilde diante do homem. O Senhor diz que os tímidos não entrarão o reino de Deus. Tímido tem dois sentidos: aquele que tem vergonha e aquele que tem medo. Medo é, como se diz, covarde. Quando você tem medo, você se intimidou, é covador. Não pode dele se intimidar diante do homem. O Senhor também me dava esse entendimento para me passar para a igreja e não passei. A palavra do Senhor, ela não é para ser falada, ela é para ser vivida. Louvado seja o nome. Muitos falam a palavra, mas não vivem. Muitos ouvem a palavra como uma canção, uma música, que entra no ouvido e é agradável, mas logo passou.
Louvado seja o nome do Senhor. Né? Amém? Que nós venhamos aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Amém? Posso tomar e dar a bênção apostólica. Amém? Aleluia. Estende as mãos, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Louvado seja o nosso Deus.